E aí pessoal, professor Abud Neto aqui mais uma vez e hoje dando continuidade ao nosso vídeo anterior que tratava sobre os princípios licitatórios. E hoje a gente vai falar sobre os princípios mais específicos ali das licitações. Então tá interessado, viu o vídeo anterior, quer continuar, tá chegando agora, quer ver só sobre os princípios de licitações? Então fica com a gente aí depois da vinheta. E aí, pessoal, no vídeo anterior a gente tratou sobre 5 princípios. O LIMP, né, que são princípios constitucionais que também são aplicados às licitações públicas, mas eles não são tão específicos. Nessa aula a gente vai falar sobre princípios mais específicos. Obviamente não dá para falar sobre todos, então a gente selecionou ali em torno de 7 princípios que a gente vai estar tratando, que é específico voltado para as licitações públicas. Vamos falar de forma mais breve e resumida para que a gente consiga não deixar o vídeo tão longo. Tá? Como a gente já sempre disse, o princípio é a base da resposta de várias questões. E o primeiro deles que a gente vai tratar é o princípio da segregação de funções, princípio importantíssimo, princípio está sempre caindo em concurso, princípio que é sempre questionado pelos órgãos de controle, de auditoria, então tem que ficar atento a ele. O que fala o princípio da segregação de funções? É que funções específicas dentro do processo licitatório sejam exercidas por pessoas diferentes. Por exemplo, uma pessoa tem que pedir o material ou pedir o serviço, que tem que ser diferente daquela que planeja o material ou o serviço a ser adquirido, que tem que ser diferente daquela que licita, que tem que também, por sua vez, ser diferente daquela que paga, daquela que recebe o serviço, daquela que fiscaliza e daquela que autoriza. Ou seja, tem que ser pessoas, atores diferentes em funções específicas. Não pode ser o pregoeiro, não pode ser o mesmo que faz a requisição, assim como não pode ser o mesmo que faz o pagamento, a liquidação. Tem que ser diferente da autoridade superior que assina, né, o homologador. Então tem que haver essa segregação. Muito importante, pessoal. Claro, vai depender do tamanho do órgão. Vai ter órgão que vai ter 2, 3 funcionários, prefeitura pequena, e não vai dar conta de dividir tão perfeitamente. Mas dentro das possibilidades é necessária essa divisão, que de certa forma a gente evita uma possível corrupção, né? Desde que várias pessoas participando, são chances menores de acontecer isso aí e até também acontecer erros que podem ocorrer durante um processo. Pessoal, outro princípio importantíssimo dentro das licitações é o princípio do julgamento objetivo. O que é que diz esse princípio? Que eu tenho que julgar de acordo com o objetivo do meu julgamento. É redundante? É. Mas na verdade, vamos ao exemplo. Se eu coloco numa licitação que eu quero que eu quero uma especificação de um produto, de uma caneta que seja. Eu simplesmente coloquei caneta azul, não quis especificar demais, por deficiência, por pressa, não especifiquei muito. E o fornecedor ele cota uma caneta azul de uma marca xing-ling, uma marca ruim, uma marca fraca. O segundo colocado, ele já vê uma marca conhecida, já vê uma marca melhor. E na hora do julgamento eu entendo, não, aquela de baixo é uma marca muito melhor, então vou tentar eliminar de cima. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que aceitar de cima, por quê? Porque ela está de acordo com a minha especificação. E naquela licitação, não sendo técnica e sendo menor preço, eu tenho que garantir que o ganhador seja aquele que oferece o menor preço. É diferente se eu fizer um pregão de técnica e preço, que eu também vou analisar a técnica. Mas um pregão de menor preço, se o objetivo é o menor preço, desde que o fornecedor atenda a todas as especificações que foi solicitada, eu tenho que dar causa ganha àquele que cotou o menor preço. Então esse é o princípio do julgamento objetivo. Eu tenho que focar naquilo que eu estou pedindo. Pessoal, outro princípio que não está no artigo 5º da 1433, mas ele ainda está em uso, é o princípio da adjudicação compulsória. O que fala esse princípio? Um exemplo, o ganhador de uma licitação no sistema de registro de preço, eu não sou obrigado, órgão público, não sou obrigado a comprar com ele. Mas, se ele é o ganhador e eu necessitar daquele produto, eu tenho que comprar com ele. Mesmo o pregão sendo do sistema de registro de preço. Ou seja, se um fornecedor ganha comigo um pregão, uma licitação, eu tenho essa obrigação de comprar com ele, não escolher outro.
Ah, professor, mas eu achei um item em outra licitação que é muito mais barato. Mesmo assim, eu tenho que fazer a compra com o ganhador. O que eu posso fazer é uma nova pesquisa de preço, comprovar que a licitação está acima do preço de mercado e conversar com o fornecedor para reduzir esse preço. É uma solução. Mas, pelo princípio da adjudicação compulsória, eu só vou comprar com ele caso eu tenha necessidade. Isso no pregão SRP. No pregão convencional, acima de tudo, eu tenho que comprar com o ganhador. Então, esse é o princípio da adjudicação compulsória. Pessoal, princípio da igualdade. Eu tenho que dar igualdade de condições para todos os meus licitantes, para todos aqueles que queiram comprar com a administração. Um exemplo, lancei um edital e de repente eu esqueci de exigir alguma coisa dentro da minha especificação. Para não perder a licitação, eu vou aumentar ou vou tirar alguma especificação que está errada, porque algum licitante entrou com esclarecimento ou pugnação, e eu simplesmente vou tirar e manter o pregão dentro daquele prazo ainda. Eu não posso fazer isso, porque provavelmente um fornecedor que entrou no primeiro dia da abertura do processo, ele pode ter verificado uma exigência e aquela exigência ele não tinha como suprir. E se no meio do caminho eu mudar e tirar aquela exigência, eu estou limitando lá aquele camarada que não entrou mais. Porque ele entrou no primeiro dia, como não atendia a ele, ele desistiu e saiu. Então, nesse caso, eu teria que fazer uma republicação do meu edital, para dar o mesmo prazo anterior, para que aquele fornecedor que entrou anteriormente, ele possa entrar de novo e verificar que aquela exigência maior que ele não tinha, não está sendo mais exigida. Tá? Isso é um exemplo aí do princípio da igualdade. Assim como outros, eu não posso botar nenhum entrave, algo que desfavoreça alguém e favoreça outro. Tá? Então, esse é o princípio aí da igualdade. Pessoal, o princípio agora da competitividade. Eu tenho que dar condições de competição para todos. É um pouco parecido com o da igualdade, tá? Mas eu tenho que dar condições de competição para todos. Um exemplo, é muito comum as licitações, elas podem ser em itens ou em grupos. A regra geral é que seja em itens, e muito dessa regra geral está baseado no princípio da competitividade. Porque se eu faço um grupo, por exemplo, grupo material de construção, eu, em vez de estar colocando um item tijolo, outro item cimento, outro item tinta, eu faço um grupo só com os 3 itens e falo que o meu ganhador ele tem que vender os 3 itens, tijolo, tinta e cimento. Ah, professor, mas quem vende isso vende outro também, não necessariamente. Então, quando eu crio um grupo com esses 3 itens, eu estou forçando para que aquele fornecedor ele venda os 3 itens ao mesmo tempo. Ou seja, aquele que não vende, que vende só tintas, por exemplo, ele não pode participar. Então, isso aí está ferindo o princípio da competitividade. Por isso, as regras gerais em licitações é que seja licitada em itens e não em grupo. Salvo algumas exceções e justificativas, eu posso estar colocando em grupo. Então, é um exemplo aí da competitividade, entre outros. Eu não posso exigir algo que seja só alguns consigam sanar. Por exemplo, vou fazer a licitação que eu quero que a entrega seja em um dia. Isso eu vou estar favorecendo claramente a quem o fornecedor local. Claro, posso colocar assim, depende da motivação, depende da minha justificativa e da minha necessidade. Agora, sem ter uma fundamentação, eu não posso colocar exigência desse tipo porque eu vou estar ferindo a competitividade, vou estar proibindo que um fornecedor de outro estado ou de outra cidade que seja não consiga competir. Pessoal, princípio da vinculação ao edital, ou vinculação ao instrumento convocatório. Esse princípio fala que tudo que deve ser cobrado ou exigido numa licitação tem que estar presente no meu edital. Eu não posso fugir disso aí. A gente fala que a lei da licitação, a lei do pregão é aquele edital. Então não posso inventar no meio do caminho alguma exigência, um artifício para eliminar o licitante ou coisa parecida, se não estiver previsto isso no edital. Então tudo que tem que ser feito na licitação tem que estar no edital. Mas surgiu uma situação que eu não coloquei, alguma exigência, algo que eu deveria exigir não coloquei. O que é que eu tenho que fazer? Suspende a licitação, faz um novo edital e o republica. Mas durante uma licitação em andamento eu não posso exigir nada que não esteja previsto no meu edital. Tá? Por último aqui, mas não menos importante, pelo contrário, talvez um dos mais importantes, é o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ou princípio das licitações sustentáveis. Assim como todos os outros princípios, ele tem que ser atendido. Por que falo isso? Porque existe uma certa barreira, uma certa
obstáculo a seguir esse princípio. Né? Geralmente as pessoas entendem que é mais algo inserido ali para emperrar a licitação, que não é obrigado e nada disso. Então é um princípio que é obrigatório. As licitações hoje elas têm que ser sustentáveis. E falo isso porque raramente você encontra uma licitação totalmente sustentável, uma licitação totalmente voltada para desenvolvimento sustentável. E isso é obrigação. Um exemplo que praticamente toda licitação deve ter, se não tem, é a cobrança do CTF, que é o Cadastro Técnico do IBAMA para produtos potencialmente poluidores. Praticamente todo produto entra nessa lista aí. Então, o edital que não traz isso aí, provavelmente, se não tiver uma motivação diferente, ele está indo contrário a esse princípio. Então, tem que exigir isso aí. Ou eficiência energética, a necessidade, material voltado para o reciclável, que não degrade o meio ambiente. Então, um edital ele tem que trazer exigências sustentáveis. E isso é regra, pessoal, isso é princípio. Anteriormente, ele era um objetivo, né? Na lei nova, ele virou princípio. Então, o licitante tem que se preocupar com o desenvolvimento sustentável dentro de seus processos. No caso, o pregoeiro, fala licitante, fala-se o pregoeiro ou quem faz o edital. Tá? A AGU ela tem um guia nacional que ela publica em seu site, onde ela dá indicativos, ela dá um norte para o agente público do que ele deve exigir na licitação para que ela esteja atendendo a esse princípio. Tá? Então, muito importante, pessoal, fica essa dica aí. Existem mais princípios, mais para frente a gente vai falando de outros ali, mas foi o que a gente conseguiu falar nesse vídeo aí para não ficar tão longo, que já está bem longo. Tá? Então fica aí, agradeço aí a audiência do vídeo. E a gente solicita mais uma vez no final aqui, dá aquela curtida, aquele like, né, que faz esse vídeo chegar a mais pessoas. O pessoal assiste, mas não tem dado like. Tenta dar o like aí no vídeo, tá? Sempre assuntos interessantes ali. Se gostou do assunto, claro. Se não gostou, não precisa dar o like, né? Mas se puder dar o like, não custa nada, ajuda a gente aí. Tá? Se inscreve no canal também, se der, ativa o sino ali para as notificações. Tá? Porque a gente sempre costuma falar aqui. A informação aqui, pessoal, é gratuita, mas o conhecimento não tem preço. Fui.